Bom, como eu disse na parte 1, só de chegar em Grand Rapids e ver essa cervejaria maravilhosa já é algo emocionante. Quem já tomou alguma cerveja da Founders na vida certamente sabe da qualidade desses caras e muito provavelmente é fã da marca. Esse é o meu caso, respeito demais o trabalho desses caras e eu já tinha visitado o bar deles em 2016. Tomar umas brejas ali no bar da Founders já é algo bem legal. Eles também têm uma lojinha bem bacana, mas como eu disse pra vocês, em 2017 a experiência foi outro nível. Então se prepara, porque a partir de agora eu vou levar vocês pra dentro dessa cervejaria que é a cara de Grand Rapids. O nosso tour particular começou em uma sala educacional da Founders e é lógico que logo de cara eles já nos serviram uma bela cerveja de boas-vindas. A minha escolha foi uma cerveja experimental que estava rolando com exclusividade naquele mês, que era uma India Pale Lager chamada Trigo, uma delícia de breja, e eu espero que ele vire um rótulo fixo aí da Founders. Nosso guia foi o John, que é embaixador de educação da cervejaria, e foi sensacional. A responsável pela comunicação da empresa, a Francesca, também apareceu por lá e nos brindou com uma bela garrafa de fruto. Depois de tudo isso, a gente já estava pronto para passear pela fábrica. A Founders é uma cervejaria de Grand Rapids que foi fundada no ano de 1997 por Mike Stevens e Dave Ambers, que simplesmente estavam cansados aí dos seus respectivos trabalhos e decidiram sair deles para abrir uma cervejaria. O mais legal é que eles sabiam que não seria nada fácil, mas eles quiseram fazer mesmo assim, simplesmente porque eles não queriam morrer arrependidos aí de não terem tentado. Uma cervejaria que começou produzindo aproximadamente 5.000 litros por mês e que cresceu muito nesses últimos 20 anos, produzindo atualmente aproximadamente 40 milhões de litros de cerveja por ano, tendo alcançado aí a 16ª posição no ranking de produção cervejeira nos Estados Unidos no ano de 2016, de acordo com o Brewers Association. Aí vocês devem estar se perguntando o que fez eles crescerem tanto nesse período. E eu não sei responder exatamente, mas eu acredito que seja o fato deles terem mantido a coerência e a filosofia inicial durante todos esses anos. Como o John bem ressaltou no tour, eles não fazem cervejas para as massas, eles fazem cerveja que eles gostam de tomar. E como eles são verdadeiros cervejeiros, é lógico que eles gostam de tomar cervejas de alto nível. Inclusive é por isso que a frase que resume a Founders hoje é Brewed for Us. And realistically, it was Mike and Dave making beers that they wanted to drink themselves. Things like Dirty Bastard or Centennial IPA that breakfast stout that got people start paying attention. So that's why our slogan is Brewed for Us, because we make beer that the employees love. Which we get a lot of emails saying that you guys should build more parking lots, but with the 300 people that work here, we don't know where to park either, so we just make more beer instead. So that's kind of how it works. Honestamente, eu fiquei bem impressionado com essa estrutura gigante da Founders, e tudo isso que vocês estão vendo aí, pelo menos pra mim, deixa bem claro que cerveja artesanal é muito mais uma questão de filosofia do que efetivamente uma cerveja produzida artesanalmente. E como se não bastasse um tour sensacional desse, o dia cervejeiro ainda não tinha acabado. O programa final do nosso primeiro dia lá em Grand Rapids era um jantar harmonizado no famoso e exclusivo Centennial Room lá da Founders, sob o comando do showman Mike Wilcox. Um jantar espetacular, com harmonizações de altíssimo nível, comida sensacional, bebida sensacional e um ótimo papo coordenado aí pelo Mike. E vale dizer que a gente foi tão bem recebido por lá que a cada harmonização servida, o Mike fazia questão de vir pessoalmente até a nossa mesa e perguntar se a gente tinha gostado, o que a gente tinha achado. Bom, de uma forma geral, eu não tenho como dizer o contrário. Essa certamente foi uma das melhores experiências cervejeiras que eu já tive na minha vida. Ferreira, acabou de acabar o jantar aqui na Centennial Room, Centennial Room aqui dentro da Founders. Sala super exclusiva aqui dentro da Founders. É um jantar harmonizado de cervejas, harmonizações sensacionais, cara. Que experiência, hein? Ah, com certeza, né, mano? A primeira experiência da ostra com uma Baltic Porter. Eu acho que essa foi violenta, né? Porque acho que a gente não tem muita oportunidade de comer ostra no Brasil. Tem, mas tipo, você tem que ir pra Ubatuba, pra Santos, pro Rio, sei lá, áreas praianas, né? E o legal foi tipo a adição do morango, cara. Pra mim foi inesperado e
e adicionou um negócio legal. Cara, foi sensacional. Experiência, tipo, a gente não gravou muita coisa, vocês estão vendo algumas imagens aí enquanto a gente tá falando aqui, mas honestamente, uma experiência única que as pessoas têm acesso, não é tão fácil assim conseguir uma mesa aqui num dia desse, mas com antecedência, se vier marcando com antecedência, talvez vocês consigam, e a gente indica totalmente que vocês conhecem as pessoas aqui da Founders. E a gente tomou muita cerveja que a gente pode até considerar sazonal ou que talvez nem exista. Experimentais, pra né? cá. É porque, tipo assim, realmente eles estão criando coisas novas o tempo todo. Então, puta, cara, o brisket tava sensacional, né, cara? Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de vir para Grand Rapids, venham, façam o agendamento para esse jantar com o cervejeiro. É sensacional. Totalmente indicado. Sim. Nota de 0 a 10. 10, eu dou 11. Fácil, né? Tipo, 11. Beleza. É nóis. Vamos lá pra baixo que a noite não acabou ainda. Bom, a gente já tinha filmado bastante para um primeiro dia, né? Então depois que a gente desceu pro bar da Founders, a gente resolveu deixar a câmera um pouco de lado e curtir o final da noite aí com o pessoal lá da Founders. Eu espero que vocês entendam e depois de um dia sensacional como esse primeiro dia em Grand Rapids, só nos resta agradecer, né?